Não, sempre nos surpreende, amém? Glória a Deus. Confesso que eu vim aqui para ouvir. Porque às vezes a gente tem que sentar para. Às vezes não, né? Tem que sentar para ouvir. Quem não senta para ouvir nunca vai poder pregar, ensinar, nunca vai poder instruir. E eu vim na intuição, pode se sentar em nome de Jesus. Eu vim na intuição aqui de fazer o quê? Ouvir o dicionário de Sueli. O dicionário de Sueli, Deus usando tremendo. Deus fala lá na nossa alma. Aquela força do Espírito Santo para levantar, prosseguir. Eu confesso que Deus me deu uma palavra nessa madrugada, nem esperando. Numa guerra travada. Eu não, né? O Senhor. Aleluia. A retaliação vem, mas o Senhor que é o dono da nossa batalha. Aleluia. O Senhor que é o dono da nossa guerra. Aleluia. Amém? O inimigo tenta, bate na carne, né? Que a nossa carne tem que sentir, mas o Espírito está flutuando nas asas do Espírito Santo. Amém? Em nome de Jesus Cristo. Pega a tua Bíblia aí, pega a tua palavra, abre comigo. 1 Reis, capítulo 18. 1 Reis 18. Tem 3 dias que Deus está me dando a palavra, né? Minha meditação. E eu questionando Deus, falei: se a palavra é essa, está me dando, o que você quer me revelar, Senhor? Mas aí, não é esse que eu vou pregar, não. Vou pregar esse aqui. Eu sei que Deus vai dar uma direção a nós aqui nessa manhã. Amém? 1 Reis 18, os irmãos acharam? Aleluia! Glória a Jesus! 1 Reis 18, 16. 1 Reis 18, 16. Glória a Jesus! Amém. O papai está na casa. Glória a Deus! Aleluia! Amém? Vou mencionar a palavra. Diz assim, ó: sucedeu que veio Acabe Elias. Disse-lhe Acabe: és tu o perturbador de Israel? Então disse ele: eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a tua casa e a casa de teu pai, porque deixaste o mandamento do Senhor e seguiste aos Baalins. Vai lá no versículo 21. Então Elias chegou a todo o povo e disse: até quando cochearei com esse pensamento? Se o Senhor é Deus, seguia. Se é Baal, seguia. Porém o povo lhe não respondeu nada. Então disse Elias ao povo: só eu fiquei com o profeta do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Aí, 24 agora. Então invocarei o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E a dizer: o Deus que responder com fogo, esse será Deus. E todo o povo respondeu e disse: é boa esta. Quem está comigo? É boa esta. E disse Elias ao profeta de Baal: escolhei para vós um dos bezerros e preparai o primeiro, porque sois muito. Invocai o nome do vosso Deus, e não metais fogo. E tomaram o bezerro que lhe deram, e o prepararam, e invocaram o nome de Baal, desde a manhã até meio-dia. Aleluia! Desde manhã até meio-dia, dizendo: Baal, responde nós. Porém não havia voz, nem que respondesse, e saltava sobre o altar que tinham feito. E sucedeu que ao meio-dia Elias soltava ele e dizia: clamai em alta voz, porque ele é um Deus. Pode ser que esteja falando, ou que tenha alguma coisa a fazer, ou que tem alguma viagem, porventura logo ele despertará. E eles clamavam com grande voz, e retalhavam com faca e com lanceira, conforme o costume, até derramarem sangue sobre si. E sucedeu que, passando o meio-dia, profetizaram eles até a oferta de manjar.
e oferecer. Porém não houve voz nem resposta, nem atenção alguma. Então Elias disse a todo o povo: chegai vós a mim. E todo o povo se chegou a ele, e reparou o altar do Senhor que estava quebrado. E Elias tomou 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, o qual veio a palavra do Senhor dizendo: Israel será o teu nome. E com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor, depois que fez em redor do altar, segundo a largura das medidas das descendentes. Então armou a lenha, dividiu o bezerro em pedaços e o pôs sobre a lenha. Vamos lá no 36. Sucedeu, pois, que ofereceram-se a oferta de manjares. O profeta Elias chegou e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, manifesta-se hoje que tu és Deus em Israel e que sou teu servo. E que sou teu, e que conforme a tua palavra fiz todas essas, respondeu-me o Senhor, responde-me, Senhor, responde, para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus que conforme o teu coração, e que tu fizeste tornar o teu coração para trás. Então caiu fogo do céu e consumiu o holocausto, e a lenha e as pedras, depois ainda, e o pó, e ainda lhe deu a água que estava ao redor. Porque vendo todo o povo, caiu sobre o teu rosto e disse: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E Elias disse: lançai aos profetas de Baal, que nenhum deles escape. E lançaram a mão dele, e Elias o fez descer ao ribeiro de Quisló, e a Deus matou. Amém? Glória a Jesus. Palma para ministério, pode se assentar. Vamos dizer, dá palmas ao Senhor, dá glória ao Senhor. Dá mais rapidinho. Glória ao Senhor. Quando eu vim para cá, eu falei com minha esposa: amanhã eu vou lá na igreja. Toda vez que eu marcava de vir domingo, né? Rapaz, tinha exame, compreensão, eu não aguentava, acordava tarde. Mas aí hoje foi algo misterioso. Deus falou comigo bem assim, na hora eu falei que eu vou estar lá. Deus falou comigo assim: tem o terno, né? Tem o terno roxo. Aí Deus tem algo, tem mais de 3 anos que eu tenho esse terno aqui. E quando Deus fala, pega ele, para me mexer, para mim, quando eu vou na igreja visitar, toda vez que eu vou com esse terno aqui, a oportunidade é comigo de surpresa. É algo que Deus tem comigo, mas vamos lá. Isso não justifica, não. O que justifica é que Deus quer falar com o homem na terra para salvar a alma dele. Então, quando nós olhamos aqui para a palavra agora, vamos entender que Moisés, pela mão do Senhor, tirou os hebreus do Egito, que estavam escravizados, debaixo de uma promessa que Deus prometeu lá atrás. Abraão, quando saiu da sua terra, da sua parentela, Deus falou com ele que ele ia ser o quê? Pai de multidões, ia fazer deles nações. E a Bíblia vai dizer que agora a promessa começou agora a exercer o caminho. E o povo estava escravizado. Faraó se levantou, oprimiu o povo. O povo começou a amar a Deus em oração. Começou a clamar a Deus em oração, pedindo a Deus a sua misericórdia, o teu livramento. E a Bíblia vai dizer agora que Deus levanta Moisés, pelo braço forte, a mão forte do Senhor, tira o povo hebreu que está escravizado. O povo hebreu sai escravizado da cidade do Egito, e quando sai escravizado agora, a Bíblia vai dizer que o povo está indo na direção do Senhor. Só que o tempo vai passando, o povo vai se esfriando, o povo vai adorando a Deus, o povo vai deixando a promessa de Deus de lado, o povo vai se prostrando diante de imagem, o povo vai se prostrando diante de malícia, o povo vai se prostrando diante dos inimigos. E a Bíblia vai dizer que Deus levantava ali os inimigos para oprimir Israel. Só que a Bíblia vai dizer que toda vez que o povo era oprimido, a Bíblia vai dizer que o povo voltava o seu coração para trás, lembrava da promessa, começava a rogar a Deus. A Bíblia vai dizer agora que esse tempo agora que o povo rogava, o povo buscava a Deus, o povo deixava a Deus, o povo buscava a Deus. Agora Moisés vai morrer. Moisés contempla agora a promessa de perto, mas não entra na cidade. E a
Bíblia vai dizer agora que Josué é o seu sucessor. Ele começa a ser levantado agora. Josué agora começa a levar o povo na direção. E olha, Josué vai de novo, mas Deus fala: ser forte, ser corajoso, assim como eu fui com Moisés, assim também eu serei contigo. E a Bíblia vai dizer agora que Josué agora começa a caminhar. Josué agora começa a obedecer o que foi lá no princípio, a palavra do Senhor, os mandamentos do Senhor. E a Bíblia vai dizer agora que Josué agora começa a caminhar. Deus começa a dar ele agora a vitória diante dos inimigos. Deus começa a dar ele agora a terra diante dos inimigos. Deus começa a fazer acontecer diante dos inimigos. A promessa está sendo feita. A promessa agora está sendo executada. E o interessante é que a Bíblia vai dizer que quando o povo agora vai chegar na terra, o povo agora se corrompe. Josué vai fazer a reunião solene, a reunião universal. E a Bíblia vai dizer que Josué chama o povo e fala: olha, vocês escolhem. É adorar a Deus ou ir no Deus próprio caminho? Ou ir no Deus próprio caminho? E a Bíblia vai dizer que o povo olhando, o povo ali agora volta o caminho para Deus. Não vai seguir só Deus. Não é o Deus dos nossos pais, mas é o Deus de Israel. É o Deus que permanece. Talvez você saia da casa hoje aqui com a mente confusa, com a mente desnorteada, pensando em vir adorar a Deus, se entregar a Deus, ou totalmente fazer as coisas do diabo e ficar totalmente nas coisas do mundo. Mas eu quero te dizer nesta manhã que o Senhor está presente na casa. Então vamos lá. A Bíblia diz agora que o povo começou a corromper, o povo começou a falhar, o tempo vai passando, o tempo vai passando. Agora a Bíblia vai dizer agora que havia uma mulher com 9 anos. Glória a Deus. Não gerava filho. E o povo vinha trazer oferta para onde ele estava, dentro do templo. Quando vinha trazer oferta, a Bíblia vai dizer que os filhos de Eli, sacerdotes, levantavam ovos de Finéia, roubavam o Senhor, se prostituíam dentro do templo. Ali a Bíblia vai dizer agora que os amalequitas se levantam. E quando se levanta agora os amalequitas, a Bíblia diz que os amalequitas se levantam e eles vão contra Israel. E quando vai contra Israel agora, a Bíblia vai dizer, olha para cá para você entender. A Bíblia vai dizer que eles vão de contra. E quando vai de contra, a Bíblia vai dizer que eles estão perdendo. Aí olha os filhos de Eli, ovos de Finéia, olha e fala: peraí, vamos pegar a presença, a arca da aliança. Porque Deus se manifestava na arca da aliança e na vida do profeta para falar com o povo. Então a Bíblia diz que eles pegam a arca da aliança, onde está a presença de Deus, onde só os sacerdotes e os levitas podiam carregar. E a Bíblia diz que leva na cidade, no vale. Quando chega no vale, a Bíblia diz que está sem a presença. E quando ele está sem a presença de Deus, a Bíblia diz que na hora os inimigos se apoderam. Aí mata. Mata o povo. Pega o povo e estraçalha o povo ali de Israel. Aí a Bíblia diz assim, que agora Samuel, o tempo vai passando, Samuel está o que? Escondido. O povo de Israel não sobrou, está sem a presença de Deus. Porque a presença de Deus está na cidade dos inimigos, dos filisteus, dos filisteus. E quando está na cidade dos filisteus, os filisteus é tão homicidado, os filisteus é tão ruim, que a presença de Deus não teve de ser gemendo, não teve um temor coloca diante de Dagom. E a Bíblia diz que quando coloca diante de Dagom, aonde era o templo de Dagom, a Bíblia diz que a presença de Deus naquele local faz o Deus de Dagom agora se prostrar, de joelho, sem as mãos com cabeça encurvada. Aleluia. A Bíblia diz que naquela hora o povo começa a criar um temor, porque Deus agora está trazendo temor no povo. Deus agora está trazendo doença no povo. Deus agora está trazendo doença no povo. E o povo começa a ficar assustado. Aí o povo pega a presença, coloca nos cavalos ali, nos bois. Aí manda a presença aí. Aí a Bíblia diz que a presença está indo. Aí a Bíblia diz agora que Samuel vai rogar a Deus. Só que o povo também vai rogar a Deus, porque o povo olha para o inimigo. Eu estou fazendo essa viagem
Porque desde Josué começou ali a promessa. E quando Josué passa no Jordão, a Bíblia diz que Deus olha para Josué e fala: pega 12 pedras. Aleluia! As 12 pedras simbolizam as 12 tribos. Aí a Bíblia vai dizer que o tempo vai passando, mas a promessa está de pé. Aí a Bíblia vai dizer que o tempo vai passando, mas a promessa está de pé. Aí a Bíblia vai dizer que ele está vivo. E eles agora começam a guerrear. Aí a Bíblia vai dizer agora que se levantam os inimigos, os filisteus. Quando os filisteus se levantam, os filisteus amalequitas se levantam. Quando se levantam agora, a Bíblia vai dizer que quando eles se levantam, a Bíblia vai dizer que eles agora começam a ficar com medo. Aí eles começam a procurar o profeta Samuel. Glória a Deus! E o profeta Samuel vai orar a Deus. Deus dá vitória, porque o teu povo está perecendo. Aí entra no capítulo 7 de 1 Samuel. Deus dá vitória no povo, e o povo coloca a pedra e fala: obedece até abrir o Senhor. Só que agora, depois que o povo recebe a vitória, o povo começa a olhar para os inimigos. O povo já não quer Deus na teofonia. Deus não quer, o povo já não quer mais agora Deus falar com o homem falar com o povo. O povo agora está querendo um rei terreno. Não é um rei da terra, mas agora está querendo um rei terreno. Então Deus vai ouvir a oração, a súplica do povo. Samuel vai orar e ele é o povo que escolhe. Então o povo escolhe o quê? O rei Saul. O rei Saul é escolhido. E a Bíblia vai dizer que quando o rei Saul é escolhido, ele agora começa a fazer o que desagrada a Deus. Ele começa a fazer o papel que é dele, ofertar, criar sacrifício, colocar sacrifício. Só que colocar o sacrifício para ofertar a Deus era quem? O sacerdote. Porque o sacerdote trazia o povo, fazia o sacrifício para ver se Deus perdoava o povo. Amém. Ele foi chamado como rei, mas agora ele queria fazer o sacrifício do sacerdote que era Samuel. A Bíblia vai dizer que Deus rejeitou ele. Deus rejeita ele. E o interessante é quando Deus rejeita ele, pela mão do Filho de Deus começa a dar vitória. Pela mão de Deus. Só que a Bíblia vai dizer agora que o povo está se corrompendo. Então o povo agora começa a buscar, a direção que Saul está dando. Só que Deus rejeita Saul e Deus fala para Samuel: olha, Samuel, eu quero o homem segundo o meu coração e eu já escolhi. Até enquanto tem nada de Saul, eu já rejeitei. Agora eu já escolhi um segundo o meu coração, lá na cidade de Jessé. Deus levanta Davi, segundo rei, o segundo rei de Israel. Deus levanta Davi como rei. Davi agora está reinando como rei. Meu Deus, a hora é muito rápida. Aí Davi começa a reinar. Davi agora começa a reinar na mão do Senhor. Só que chega na velhice de Davi agora ele vai morrer. E a Bíblia diz que os filhos dele agora vai se levantar. E quando os filhos dele vai se levantar, Jeroboão e Roboão, eles começam a trazer uma divisão. Então vamos entender aqui. A Bíblia vai dizer que as 12 tribos agora, as 12 tribos, elas se separam. 10 vai para um lado e 2 vai para o outro. Só que a Bíblia vai dizer agora que vem levantando agora a divisão. Então não vem levantando nessa divisão dele. E para a gente entender, nesse reino que vai sendo levantado, agora a Bíblia vai dizer que Acabe, ele começa a reinar em Samaria. Acabe é o 7º rei de Samaria. Ele está na 7ª posição, 7 reis de Samaria. Para chegar até cá passou 6 reis. Agora está chegando o 7º. Quem está reinando agora? Acabe. Acabe era homem de Deus. Acabe tinha vindo no altar. Só que Acabe vai fazer o que Levítico vai dizer lá de Levítico, que não podia casar com mulheres estranhas, com mulheres pagãs.
tinha que pegar a mulher de Israel, casar com ela. Só que ele escolhe casar com uma mulher pagã, uma mulher que não está no princípio de Deus, uma mulher que não está na desobediência. Ele escolhe casar com uma mulher inimiga. Ele casa com uma mulher chamada Jezabel, da descendência dos amonitas. Ela era descendência amonita. Ela foi levantada, consagrada a sacerdotisa de Baal, porque ela era da linhagem dos amonitas. E a Bíblia diz que quando agora ela é levantada, a Bíblia diz agora que Acabe olha para ela e Acabe toma ela e leva ela para dentro de Israel. Acabe casa com a mulher pagã. Então vamos entender, só aí já está quebrando o princípio de Deus. Já está quebrando. Vamos fazer um parâmetro. Você é homem de Deus, você é mulher de Deus, você vai casar com ele que não quer saber do Senhor? Foi o que aconteceu. Acabe deixou de pegar dentro, que estava no princípio, na casa do Senhor, para pegar fora uma pessoa pagã. Aí tem um ditado aí que diz, né? Eu vou pegar fora porque eu vou converter e vou ajudar, né? E aí ele vai estar na presença de Deus junto comigo. Aí aonde você se engana, vai te levar para o mundo. Porque a visão que você está é a visão que ela está. Aleluia. Aí a Bíblia diz que Acabe casa com uma mulher pagã chamada Jezabel. E eu vou te dizer, essa mulher é valente. A Bíblia vai dizer que quando ele casa com Jezabel, a Bíblia vai dizer que o culto estava acontecendo em Israel. Todos os dias eles iam ofertar. Só que agora dentro de Israel, Acabe vai se corrompendo, porque da liderança permanecer de Acabe deixa a mulher mandar dele, e ela vai trazendo adoração pagã para dentro de Israel, dentro do templo agora. E quando a adoração começa agora a trazer para dentro do templo, a Bíblia vai dizer que fica dividido. Aí a presença de Deus sai. O povo agora começa a se corromper. O povo agora começa também a adorar o Deus pagão, Deus de imagem. O povo agora começa a deixar Deus de lado e começa a adorar Deus de imagem. Começa a trazer um. Peraí, Deus não divide a glória dele com? Deus não divide a glória dele com ninguém, irmão. Se você serve a Deus, continua servindo a Deus. Se você serve ao mundo com os prazeres da carne, continua sendo agarrado no mundo com Satanás. A Bíblia vai dizer que Deus olhou do céu. Você quer? Pregador. Eu creio que Deus olhou lá do céu, igual eu estou aqui. Deus olhou para baixo, espera aí. Tirou meu culto de dentro de Israel. Enquanto você casou com a mulher pagã, está tudo bem. Mas você tirou o meu principal, o meu culto. Agora você se interviu aonde não era quando você mexeu. A Bíblia diz que Deus olha do céu, vê que a adoração foi tirada. Aí Deus falou: peraí, agora já está errado. Você tirou minha adoração, agora você mexeu comigo. Aí a Bíblia diz que Deus olha do céu, vê que tirou a adoração. Aí Deus vai lá na cidade. Aleluia. Glória a Jesus. Deus vai lá na cidade de Tisbista. Deus vai lá na cidade de Gileade. Deus chama Elias de Tisbista, uma cidade pequena, irreconhecível, uma cidade menor de Israel. Aí Deus levanta um homem que não é reconhecido, traz o profeta Elias para onde? Para Jerusalém, para Samaria. E ele, quando traz para Samaria, Deus traz o profeta falando: olha, não vai chover em Israel, não vai cair nem chuva e nem orvalho. O profeta aponta o dedo na cara do rei e fala: não vai ter chuva e não vai ter orvalho. 3 anos aconteceu, nem chuva e nem orvalho. Aí a Bíblia diz agora que a chuva, o céu foi encerrado. O céu não está caindo mais chuva. A Bíblia diz que Jezabel começa a ficar agora
Demoniado. Porque ele já era endemoniado, imaginem comigo. Ela ficou mais furiosa ainda. A Bíblia diz que ela se levanta agora e ela começa a esmagaçar Israel. Ela começa a matar os profetas de Israel, porque, vamos entender, faltou água e agora o povo de Samaria está perecendo, está faltando comida, alimento. É a palavra. Entra na palavra comigo. Está faltando alimento, não é para cá. Quando falta água, faltou alimento. Quando você não tem a presença, se não tiver o Espírito Santo, está faltando um alimento. Se não tiver o Espírito Santo, está faltando uma palavra. A escassez entrou em Samaria. E quando a escassez entrou em Samaria, vamos entender. A Bíblia diz que faltou o que? A água. Quando falta água, falta alimento. Peraí, tem como. Entra comigo na mensagem. Tem como crescer uma fruta da terra sem água? Tem como a terra dar alimento se não tiver água? Tem? Hã? Tem como? Tem como uma árvore dar fruto se não tiver água? Porque se você pegar a árvore, a raiz é para onde? Para baixo. Quem sustenta a raiz? É a terra. Quem sustenta a raiz? É a água. Então faltou a água, agora faltou o alimento. No tempo que nós estamos vivendo, está faltando a água e está faltando o alimento. Está faltando o Espírito Santo de Deus e está faltando a palavra. Samaria estava dessa forma. Faltou a água e faltou o alimento. Aí Jezabel endoidou. Jezabel agora viu que Samaria está sem alimento. Jezabel começa a oprimir Acabe. E Acabe agora vai nos confins. Vai toda a terra em busca do profeta Elias. Acabe vai em busca de Elias. Só que não encontra. 3 anos, imagina comigo, mano. 3 anos sem nada. E agora o alimento que tinha acabou. A Bíblia vai dizer que ele começa agora a chamar aquele. Capítulo 16. Nós acabamos de ler. Ele começa, olha para você ver. O capítulo 16. Acabe olha para o Matias e fala: Matias, vamos atrás do profeta Elias. Você vai por esse caminho e eu vou por esse caminho. Aí a Bíblia diz que vai Obadias. O profeta Obadias, ele vai procurar Elias também. Vai ver que Israel tinha profeta, hein? Mas nem todo mundo que você olha que é profeta de Deus está com a vida no altar de Deus. Desculpa falar essa expressão, mas é a palavra, irmão. Se você olha para uma pessoa, se você vê que ela não tem fé, se você vê que ela é profeta de Deus, você tem que saber também a intimidade com ela, se ela está buscando um monte. Nem todo mundo se diz ser profeta é profeta. Aí a Bíblia diz assim, ó, que vai Obadias e Acabe, vai atrás do profeta Elias. Aí a Bíblia diz que quando Obadias está indo em direção de caminho, no capítulo 16, aí, no capítulo 18, 16, nós acabamos de ler, a Bíblia diz que ele vai atrás do profeta Elias. E quando ele vai atrás do profeta Elias, ele dá de cara com ele. E Elias dá de cara com ele e ele fala. E disse a ele: vive o Senhor dos Exércitos, perante cuja face estou, que deverá hoje mostrar a ele, porque Obadias está pedindo que Acabe vai que Elias vai correr diante de Acabe, Acabe. Só que a Bíblia vai dizer assim que Elias olha para Obadias e fala: vai lá e fala que eu estou aqui, mandei vir até a mim. Aí ele falou assim: homem, eu sou servo de Deus também. Se eu for lá, ele vai me matar. Aleluia. Deus não te falou que eu escondi os profetas, não? De 50 em 50 nas cavernas? Aí a Bíblia diz que o profeta Elias vive do Senhor, em cuja presença estou. Vai lá. A
Bíblia diz que Obadias ele vai. Obadias chega diante de Acabe e fala: Acabe, achei o profeta Elias. Ele mandou seguir até ele. Aí veio o rei Acabe diante do profeta. Quando o profeta está diante de Acabe e o rei vê o profeta, aí o rei fala para Acabe: és tu o perturbador de Israel? Irmão, entra comigo. Como que um homem fez uma extrema regaço em Samaria? Como que um homem atemorizou multidões em Samaria? Sabe o que faz isso? A presença de Deus. A presença de Deus faz os inimigos entender. A hora já. A Bíblia diz, eu vou terminar muito rápido. A Bíblia diz, olha o que acontece. Quando o próprio Acabe fala, rei Acabe, você é o perturbador de Israel? Aí ele olha para o rei e fala: eu não. O perturbador de Israel é tu. Tu e tua casa é a casa do teu pai. Que deixasse os mandamentos do Senhor e trouxe e oferta a Baal. Deixasse os mandamentos e servia a Baal. Aí agora, a Bíblia diz que Elias olha para cá e fala: junta todo o povo, chama todo mundo. Eu quero fazer um desafio com você agora. Chama todo mundo e sobe para o Monte Carmelo. Vamos se encontrar lá. Porque profeta de Deus, irmão, não tem que ter medo na terra. Não tem que ter medo de diabo. O profeta de Deus não tem que ter medo de trazer a mensagem verdadeira. Jesus salva, liberta, cura. E se você não se arrepender, largar os caminhos maus, você vai para o inferno. Hoje nós estamos vivendo umas pessoas hoje que querem pegar uma a outra. Tudo pode, não tem nada a ver. Não prega mais sobre o arrebatamento, não prega sobre a salvação. Mas olha para cá para você entender. A Bíblia vai dizer que Acabe, rei de Israel, junta todo o povo de Samaria, povo de Israel, sobe para o Monte Carmelo. E quando sobe para o Monte Carmelo, a Bíblia diz que agora o profeta inicia uma voz e fala: até quando mostrarei em dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiam. Se é Baal, seguiam. Aí a Bíblia diz: porém, o povo não me respondeu. O profeta fez o desafio, mas o povo não respondeu. O profeta fez o desafio, mas o povo não respondeu. Porque o povo estava dividido. O povo estava desacreditado. Glória a Deus. E o que está acontecendo hoje é isso: o povo está desacreditado da salvação. O povo está desacreditado de Deus, porque está olhando para o homem, está olhando as coisas carnais, está em outra adoração. O povo está largando Deus. É comparação hoje. O povo está deixando de seguir a Deus para seguir os marinhos. Sabe qual é os marinhos nessa terra que o povo não se vê? É a macumba, é o candomblé, é a feitiçaria. O povo está deixando de servir o Senhor, irmão, para servir esses deuses pagãos. Quantas pessoas saem da igreja para servir isso? Só que a Bíblia vai dizer que o profeta fez um desafio. Todo o povo subiu e ele falou. Aí o povo ficou calado. Aí a Bíblia vai dizer que ele faz o desafio e fala: faz 2 caminhos. Vou pegar um, prepara um, coloca aí diante dos seus deuses aí e chama para ver se vai responder com fogo. Responder com fogo é Deus. A Bíblia vai dizer que o povo todo veio. Aí agora está Elias no Monte Carmelo. 850 profetas de Baal e só ele sozinho, só ele Deus. Glória a Deus.
Hoje nós vamos viver nessa situação. Na tua casa talvez não tenha ninguém. Aonde você mora talvez não tenha ninguém que seja você, só você está servindo. Deus vai te dar vitória naquele lugar. Glória a Deus. A Bíblia diz que só o profeta Elias ficou pelo Senhor. O povo ficou neutro, nenhum nem outro, calado, esperando sinais. E os profetas, os 850 profetas de Baal, eu imagino que ele estava assim agora. Agora ele vai descer a sepultura. Agora vai ser ofendido. Que a Bíblia diz que quando ele faz o desafio, a Bíblia diz assim: o povo traz o carneiro, aí o povo pega, prepara tudo, coloca lá, faz o sacrifício desse, e eles agora começam a clamar a Deus. Irmão, olha para você ver. A Bíblia que diz: eles começam a clamar a Deus de manhã até meio-dia. Glória a Deus. Vamos entender. Amanhã começa, de manhã começa que hora? 1h da manhã, né? 1h da manhã, madrugada já é 1h da manhã, não é isso? De 1h da manhã até meio-dia dá quantas horas? 12 horas. Não é isso? É 12 horas, irmão. 850 profetas de Baal clamando. Eles deixou eles porque eles eram muitos. Só que Deus não quer muito. 850 clamando diante de Baal. 850 profetas clamando. De 1h da manhã até meio-dia, 12 horas clamando. Um Deus que não responde. Aleluia. Um Deus que não tem resposta. 12 horas clamando. A Bíblia diz que quando chegou às 12 horas, é Bíblia, pode olhar a Bíblia. Quando deu às 12 horas, a meio-dia, quando chegou a meio-dia, o profeta olha para ele e começa a zombar isso. Será que ele está dormindo? Está viajando? Clama mais alto. Aleluia. Aí a Bíblia diz agora que eles começam a fazer o quê? Retalhar, trazer sangue. Eles começam a se cortar. E quantas pessoas estão se cortando hoje no mundo? Aleluia. Quantas pessoas hoje estão se cortando, irmão? Entregando sangue a Baal. O povo se retalhava, se cortava, colocando sangue lá e clamando a Deus que não responde. Quantas pessoas estão dessa forma da depressão, ó? Se cortando, entregando sangue dele para o diabo. Quantas pessoas se conhecem dessa forma, irmão? Aí a Bíblia diz agora que Elias olhou para eles, não respondeu, e Elias fala: agora é minha vez. Aleluia. A Bíblia diz que Elias agora repara o altar. Elias repara o altar. Qual é o altar que você precisa ser reparado aí? Fecha teus olhos. Aonde que você precisa mudar diante de Deus? Aonde que tem algo na tua vida que não está agradando a Deus? Aonde que você precisa da libertação? O que você está fazendo que não está agradando a Deus? Aí, vamos lá. A Bíblia diz que o profeta repara no altar. O profeta chama o povo. O profeta fala para o povo: olha, colocai agora a lenha, me dá 12 pedras. O profeta pega 12 pedras. O que eu falei? Quando o povo de Josué passou ali pela mão de Deus, o Rio Jordão pegou o quê? 12 pedras. As 12 pedras simbolizam o quê? A promessa. O testemunho do que Deus fez lá atrás. Aí o profeta pega as 12 pedras, coloca no altar, manda trazer a água. Peraí, não tinha água, por que apareceu a água? Manda jogar água 3 vezes, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Joga a água no altar. Aí a Bíblia vai dizer que agora está tudo certo. O povo fez isso, junto com Elias, o profeta. Quando o povo faz isso,
que edifica o altar, porque Deus não manifesta a presença dele no lugar desconcertado. A gente é templo do Espírito Santo. Se você quer templo do Espírito Santo, estiver desconcertado, Deus não manifesta na tua vida, não. Deus não manifesta na minha vida se eu estiver desconcertado. A Bíblia diz que eles agora começam a fazer o quê? Eles vão ficar olhando, então está tudo preparado. Agora o profeta Elias faz o quê? Olha o que o profeta Elias fala. Sucedeu que, pois, que oferecendo-se a oferta de manjar, o profeta Elias chegou e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifesta-se hoje que tu é Deus de Israel e que sou teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas essas. Aí olha o que o profeta Elias disse: responde-me, Senhor, responde-me, para que todo o povo conheça que tu, Senhor, és Deus, que tu fizeste tornar o teu coração parar. Fizeste tornar o teu coração parar atrás. Então colocou as 12 pedras para simbolizar o que? A promessa. Porque se você olhar quando fala 12, Abraão levantou 12 altares. Jesus chamou quem? 12 discípulos. No Apocalipse tem o quê? 12 cabeçais, né? De ouro. Então quando fala de 12, está falando de promessa. Quando fala de promessa, aí ele colocou as pedras. Que é a promessa angular? A pedra simboliza Jesus Cristo. Aí a Bíblia diz que coloca 12 pedras. 12 pedras é o firmamento de Jesus. O nome que está acima de todos os nomes. O nome que todo joelho se dobrará. Toda língua confessará. Aí quando coloca aí a Bíblia diz. Aí a Bíblia diz que Elias ora, manifesta que tu é Deus e que conforme a tua palavra todas as coisas. Manifesta-se, Senhor, para que todo mundo saiba que estou fora. Aí a Bíblia diz que olha o que é isso aqui que eu. E que conforme a tua palavra fiz essas coisas. Responde-me, responde, para que este povo conheça que tu, Senhor, é Deus, que tu fome e que tu fizeste o teu coração para trás. Espera aí. Então, naquela hora, estava fazendo o povo voltar o quê? Coração para onde? Para trás. Por que para trás? Para lembrar da promessa, lembrar onde? Lembra aonde tu caíste. Aonde que tu caiu? Aleluia, Deus. Deus. Estava de pé fazendo a obra, mas tu caíste. Aonde que você caiu? Hã? Caiu com mulher? Caiu na fofoca? Caiu porque olhou o outro? Caiu porque deixou a palavra de lado? Caiu porque já não ora mais? Caiu porque já não jejua mais? Caiu por causa da mulher que não quer caminhar contigo para a igreja? Caiu por causa do homem que já não quer mais adorar a Deus contigo, já não quer vir para cá do Senhor mais? Aonde que tu caíste? Lembraste de onde tu caíste? E o povo volta o coração para trás. E quando o povo volta o coração para trás, aí a Bíblia diz que quando ele faz essa oração, o povo voltar para trás, então a Bíblia diz assim, ó, então caiu o fogo do Senhor. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto de Lembeu, e a lenha, e as pedras, e o fogo, e ainda lembeu a água que estava no rio. E a Bíblia diz assim, ó, o que veio todo o povo caiu sobre o seu rosto e disse: só o Senhor? Só o Senhor? Aí a Bíblia diz que naquela hora o povo confessou o Senhor. Aí a Bíblia diz assim, que o povo confessando o Senhor. Aí a Bíblia diz que agora eles falam, coloca a mão dos 850 profetas de Baal. Coloca a mão deles. Aí a Bíblia diz que o povo coloca a mão diante dos profetas de Baal. Aí a Bíblia diz que desce com ele. E a Bíblia diz que lá, quando desce com ele, para 3 logo, a Bíblia diz que lá manda matar todos os 850 profetas de Baal. Elias estava sozinho, tá? Mas Elias tinha dentro dele a palavra de Deus. Tinha obediência. Fica de pé em nome de Jesus. Elias, irmão, foi sozinho contra o exército. Mas ele foi porque o Senhor estava na frente dele.
Não queira ir na guerra sozinho. Mas se você pegar essa palavra e olhar bem, Elias tinha 2 dons dentro dele. Qual era o dom? Profeta e sacerdote. Elias, ele podia preparar um altar para a oferta? Podia? Responde. Hã? Ele era profeta. Ele tinha que trazer de Deus para o povo. Mas ele fez o quê? O altar. Ele preparou o altar. Não podia, mas ele fez. Podia? Os dons caíram. Ele era profeta, mas ele tinha mais um dom. Que a Bíblia vai dizer assim, que ele preparou o altar. Quem prepara o altar é quem? O sacerdote. Então ele fez o quê? 2 funções. Talento. Quando nós olhamos lá no Novo Testamento, Deus te deu 2 talentos. E o que você fez com os talentos que Deus te deu? Hã? Deus vai querer esse talento. Deus vai querer. Ah, Deus me usa só na palavra. Peraí, Deus te deu o dom do louvor também. Quem tem fogo louva o Senhor. Ah, se você louvar, peraí, tem a palavra também. Você pode pregar a palavra. Se você só você pegar a palavra e falar que Deus cura, salva e liberta, isso ali você está cumprindo os dons. Meu Deus, aleluia. Feche minha Bíblia. Tudo que Deus deu aos nós, se Deus nos chamou, Deus vai requerer. Mas a escolha está aí. Você escolhe Deus ou você escolhe o mundo? Você escolhe a presença ou você escolhe o diabo? Pode subir aqui, Marcos. Pode passar o seu. Aleluia. Glória a Deus. Aí está nas tuas mãos. Aleluia, Jesus. Ou é Deus ou é o diabo. Ou é a salvação ou é o castigo eterno, o inferno. Ou você escolhe subir para o céu ou para o inferno. Mas então está aí, Deus vai requerer de cada um. Tudo que Deus deu a nós, tudo que o Senhor nos presenteou, tudo que Deus deu a nós, Ele vai requerer. Então o que você tem para Deus? Qual é a tua obra? Quando o Senhor vem, você vai estar preparado. Então volta o teu coração lá atrás, lembra da onde tu caíste. A Bíblia diz que aquele que confessa e deixa, achará o quê? Misericórdia. Quem confessa Deus acha misericórdia. Confesse diante do Senhor hoje. Volta para Jesus, amém? Eu só agradeço pela oportunidade. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, meus irmãos. Deus é fiel, né? E Deus continua usando o pastor Lógico com essa simplicidade, essa humildade, né? E é isso que nós precisamos, meus irmãos, ser humilde. Eu nunca canso de falar, a palavra de Deus diz que os humildes herdarão do céu, os mansos herdarão a terra. E eu acho interessante o pastor Lógico falar sobre os talentos, os dons, né? Os 2 talentos, Deus deu um para um, 2 para outro e 5 para outros, que soube usar aqueles que Deus deu, multiplicou. É igual Elias, ele usava a função de profeta, ele profetizava o que Deus mandava, o que Deus deu, mas um dom, um talento de um sacerdote. É porque ele sabia usar aquilo que Deus colocou na mão dele. Se você fazer da forma que Deus manda, aquilo que ele colocou na sua mão, você pode dizer, ele vai ser multiplicado no nome de Jesus. Mas é no nome de Jesus, meus irmãos. Assim somos nós. Às vezes Deus te deu o dom da pregação, aí você prega conforme Deus manda, Deus vai te dar o dom do louvor, dom de revelação, dom de línguas, e aí por diante, meus irmãos, dom de cura. Então nós temos que fazer conforme a vontade de Deus. Eu vejo muitos crentes falando é a segunda vontade de Deus, segunda vontade de Deus, não, segunda a minha vontade. Primeiro é a vontade de Deus. Até Elias, quando ele olhava para a cena, fez segundo a minha vontade. Quando ele diz assim, que ele fica 3 anos, 6 meses de vez, segundo a minha palavra. Mas ele nunca falou que a primeira vem de cima, sempre de cima. Então nós entramos em concordância aqui, Deus liga lá em cima. E eu louvo a Deus pela vida de cada um, pela sua vida, pastor Rocha, palavra abençoada. Nós somos muito edificados, eu recebi no nome de Jesus.
A promessa está de pé, como se Deus usou a sua boca para falar que a promessa está de pé. Da mesma forma, das pedras, né, assim começou desde o início, as 12 altares, as 12 pedras, as estátuas com os 12 mandamentos, e aí por diante, hoje os 12 discípulos. Hoje nós estamos focados nos discípulos, né? 12 discípulos que Jesus levantou lá e ele diz: ide fazer discípulos. Então nós temos que preocupar em fazer discípulos, porque hoje a promessa é de Jesus, né? A galera no Velho Testamento ele diz assim: ide fazer discípulos. Uma alma para Deus vale mais que o mundo inteiro. Quando você ganha uma alma para Deus, você festa no céu. Então vale a pena, meus irmãos, amém? Deus continua abençoando, vamos dar a bênção apostólica para nós ir embora em nome de Jesus, sendo com as mãos em forma de receber, mas receba, meus irmãos, com fé, receba com gratidão essa palavra que foi ministrada. Nós vamos saber, receba a palavra que foi ministrada com louvor, a oração, a abertura do culto. Receba e fala junto comigo assim: com o amor de Deus Pai, e que a graça e as doces consolações do Espírito Santo de Deus estejam comigo, com você, com cada um de nós, na nossa casa, no trabalho, onde quer que cada um colocar a planta nos pés. E a igreja que crê diz? Amém. Glória a Deus, vamos em